Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, escritor, professor e, bom, esse é mais um vídeo aqui do canal dedicado a experiências de leitura. E, então, né, enfim, a gente vai se organizar a partir de uma leitura que referencia as reflexões que a gente faz aqui. Não é exatamente um resumo, não é uma resenha, não é uma análise crítica, é um comentário a partir do impacto que a leitura promove para um leitor em específico, no caso eu. Né? E aí o compartilhamento das experiências que derivam desse impacto. Né? Bom, o livro que eu queria, né, trazer aqui para pautar nossa conversa de hoje é um livro do Paul Gilroy. Esse aqui que está na minha mão chama O Atlântico Negro, o livro. Ele foi editado no Brasil pela editora 34, numa parceria com a Universidade Cândido Mendes, o Centro de Estudos Afroasiáticos da Universidade Cândido Mendes. Então é uma parceria entre a 34, que é uma editora paulista, e uma universidade carioca para proporcionar aí, né, enfim, a edição brasileira desse livro, que foi editado originalmente em inglês, né, um lançamento simultâneo Inglaterra e Estados Unidos em 93, a edição brasileira é de 2001. E esse é um livro que, para mim, impacta muito por conta da maneira como ele mobiliza o debate a respeito da racialidade, das experiências raciais, e a partir daí, o ponto a partir de onde ele vislumbra as pautas raciais e a luta antirracista. E isso vale muito para o Brasil, ainda que o foco dele seja, o escopo dele seja um pouco mais abrangente, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu acho interessante o modo como ele mobiliza a questão, porque a proposta dele trata do racismo, do antirracismo e das vivências marcadas pela racialidade sem reforçar um tipo de movimento identitarista. E aí a questão não é que isso seja ruim em si mesmo, mas é que esse modo de pensamento me interessa bastante quando o sujeito, né, enfim, vai pensar racismo e a luta antirracista sem fortalecer esse tipo de movimento de redobramento das identidades, em que o sujeito é o que ele é porque ele sempre foi, o que ele é junto com aqueles que são como ele é, e aí cada um fica no próprio lugar. Isso acho que é perfeitamente compreensível numa sociedade violenta como a nossa, é uma resposta perfeitamente compreensível, em muitos aspectos adequada, num contexto em que algumas comunidades, algumas pessoas estão sujeitas à violência por parte do Estado e por parte da sociedade em geral, em virtude de aspectos que são identitários, né, que são atribuídos a uma identidade. Então dá para entender o movimento, mas a mobilização dele eu acho muito interessante para abrir campos de reflexão e transformação possíveis. E esse aspecto, que é um aspecto muito importante do livro, o livro é de um erudito, né? Então o livro recobre fenômenos muito diversos entre si para a investigação, né? No fundo é uma compilação de estudos, mas ele tem essa trama básica, ele tem essa linha de fundo que o próprio título já denota. Como eu falei, o livro chama O Atlântico Negro, e a ideia é centrar as experiências da negritude, tanto nas Américas quanto na África e na Europa, no movimento do tráfico escravista, do tráfico do povo negro ao longo de séculos, né, enfim, marcado, atravessado pelo regime escravista, mas isso impactando nas vivências sociais, comunitárias, né, enfim, desses territórios todos. E aí a ideia dele, então, é que o Atlântico é um certo marcador para as vivências que vão se dar pelas pessoas que se auto, né, enfim, reconhecem negras, é claro, mas da sociedade e da cultura como um todo. Então tem alguns estudos dele muito interessantes em relação à música, por exemplo, em que ele vai mostrando os trânsitos entre a música produzida na Jamaica, nos Estados Unidos, no Brasil e, enfim, uma matriz africana, né? Enfim, não no sentido originarista, mas no sentido de um intercâmbio propriamente. E aí, nesse sentido, ele estaria vinculado, me parece, né, até onde eu consigo entender, no campo dos pensadores afrodiaspóricos, né, enfim, esses pensadores que pensam
uma diáspora do povo originariamente africano, mas a ênfase dele acaba não sendo regressivista. Ele não tem uma ênfase de análise num ponto de origem, que seria atribuído pelo povo negro para se reconhecer enquanto povo negro, né? E aí esse movimento abre um tanto para o que um outro cara, né, enfim, decolonial e tal, que chama Homi Bhabha, vai chamar de hibridismo, que é a maneira como essas experiências culturais vão atravessando territórios e vão atravessando marcadores nacionais, regionais e de uma espécie de cultura autoidentitária. Então tem um lance de uma abertura e desse hibridismo mesmo, né? Enfim, dessas misturas, dessas composições como fenômenos que são determinantes. E eu acho isso particularmente interessante para a gente pensar as vivências numa região como o Brasil, que tem, apesar de ter uma autoidentidade, né? Então o Brasil tem um território próprio, tem uma língua própria, enfim, herdada da metrópole, né? Enfim, dos colonizadores, mas de qualquer maneira, né? Tem uma língua própria e tem, enfim, uma constituição, tem uma série de marcadores que seriam de uma identidade brasileira. Apesar disso, você tem tanto uma dispersão gigantesca de fenômenos culturais que estão abrangidos e um tanto de intercâmbio que aponta para outras regiões, né? Então, a vinculação da cultura brasileira com fenômenos imperiais, né? Enfim, de imperialismo cultural marcados pelos Estados Unidos ou pela Europa ou pela China, e aí alguns marcadores de um regionalismo, um certo hibridismo regional nesse sentido, da relação do Brasil com a América Latina e Hispânica, né? Então, né, enfim, os países de língua espanhola aqui, Chile, Argentina, Uruguai e tal. E aí esse tipo de troca determinando um tanto da experiência. E poder reconhecer isso abre espaço para uma celebração cultural e para disputas no campo da cultura e da determinação social do povo que não ficam dependentes de um certo encapsulamento do sujeito em uma frente específica. Então eu acho que tem uma coisa interessante num livro como esse, num argumento como esse, que é o Atlântico Negro, que é poder sinalizar para marcadores de pensamento, para marcadores de disputa que não dependam desse tipo de fechamento e dicotomização, né, em que um se define por oposição ao outro. Acho que isso abre espaço de reflexão, acho que isso ajuda a entender alguns fenômenos complexos que a gente vive no Brasil e que a gente vive no contemporâneo, para além do Brasil, que a gente vive em algumas regiões específicas do Brasil e que dizem desse regime de composições entre identidades e diferenças. Então eu acho, enfim, em resumo, um livro muito potente nesse sentido. Tem uma dimensão desafiadora, que eu, enfim, não quero fazer vista grossa, que é um livro, como eu disse, né, enfim, de um intelectual, de um erudito, então a bagagem é muito ampla. Tem uma coisa muito interessante que eu acho admirável nele, ainda que fácil não entender um bocado de coisa que ele faz, que é um trânsito entre o que a gente chama de cultura clássica eurocêntrica, a bibliografia especializada do movimento negro e antirracista e fenômenos culturais. Então ele coloca num mesmo texto debate sobre o Hegel e sobre, né, enfim, o Dubois e a cena do ska reggae da Jamaica dos anos 90. E, assim, é super interessante, é bonito de ver, mas muito honestamente eu entendo uns 10% do que está rolando ali. Ainda assim, acho a experiência muito válida por conta desse argumento que vai se insinuando ao longo do texto e que eu acho que, né, enfim, vai marcando muito o leitor. Não sei, né, enfim, se para vocês a experiência vai ser a mesma que foi para mim, mas acho que vai marcando muito porque convida a pensar alguns problemas que são muito cruciais para a sociabilidade brasileira de formas diversas, né? É isso, ele coloca o eixo analítico para pensar a racialidade negra no oceano, no Atlântico, né? Enfim, é um movimento muito interessante. E as derivações, os desdobramentos disso são muito convidativos também, para a gente refletir mesmo, né? Então fica aí a dica para quem tiver interesse, o livro O Atlântico Negro, do Paul Gilroy, que tem, como eu disse, esse prefácio à edição brasileira, que é, né, um presente por si só, é uma leitura bem bacana.
Eu daria um destaque ao segundo capítulo, chama Senhores, Senhoras, Escravos e as Antinomias da Modernidade, que é um estudo muito clássico, assim, um debate sobre a dialética do senhor escravo, do Hegel, e aí a leitura que um negro faz desse texto, uma leitura muito interessante, que eu acho que pode interessar para muita gente que pensa teoria social no Brasil. Mas o livro inteiro é muito legal. O primeiro capítulo é um longo capítulo, tem umas 70 páginas, e ele apresenta esse argumento do Atlântico Negro, né? Chama o Atlântico Negro como contracultura da modernidade, e acho que o título diz tudo. Então tem uma plataforma crítica, tem uma ideia de renovação de uma plataforma de pensamento que está explícita no texto do Gilroy. Mas é isso, além disso é um arco longo, né? Eu dei um certo destaque para os 2 primeiros capítulos, mas o livro tem 6 capítulos. Os outros 4 ele vai aprofundando em alguns fenômenos no campo da música, no campo das artes plásticas. É um livro de fato com um arco muito amplo, né? Um arco fenomênico, né? O arco de coisas que com as quais ele está interagindo, muito amplo. Leitura muito legal. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler. Quem puder ler ou quem já leu, né, enfim, dá um toque aqui. Qualquer impressão, qualquer comentário, qualquer crítica que vocês queiram trazer também é sempre bem-vindo, como vocês sabem. Por mim, né, enfim, o Errâncias é uma casa nossa, é uma casa móvel, é uma casa, né, enfim, que não precisa ficar fechada em uma pessoa ou em um lugar só. Então, deem aí os sinais, as impressões de vocês. Vou ficar feliz em receber e a gente se encontra em breve num próximo vídeo aí, beleza? Um abraço, gente. Até!